Boa noite a todos. Este é mais um evento Diálogo sobre Lobby, da Lobby para Todos. Dessa vez a gente tem a honra de receber o professor Mancuso, uma das principais referências na literatura acadêmica sobre lobby, sobre grupos de interesse do país. Fico muito honrado também com a participação de todos vocês, de ter uma audiência tão qualificada. E hoje o tema é sobre pesquisa acadêmica e pós-graduação que tenha como objeto de investigação o lobby. A gente vai falar um pouco sobre as tendências, os desafios nesse campo de investigação. O professor Mancuso tem vasta experiência nesse assunto, como vocês já sabem. E sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra ao professor Wagner Mancuso e, em seguida, a gente segue para os debates. Boa noite, professor. Boa noite. Eu agradeço ao Felipe e ao Vitor pelo convite para estar aqui no Diálogo sobre Lobby, sexta edição desse evento, né? Eu quero começar dizendo que é um prazer conhecer vocês e rever pessoas assim que eu não vi há décadas, como, por exemplo, o Elcio, meu amigo de infância e adolescência, uma coincidência danada aí, da gente estar aqui. Assim, é um prazer de estar aqui com alguns colegas que trabalham nessa área, como o professor Manuel Santos, que é também um grande estudioso sobre esse tema, e o professor Renan, Renan Aron, que lançou ainda há pouco o livro Lobby Digital, como o cidadão conectado influencia as decisões de governos e empresas. Então, pelo que eu estou vendo aqui, e o professor Newton Fati também, lá da Universidade Estadual do Maringá, e eu não sei se tem mais alguém aqui que eu conheço da carreira acadêmica. Eu pela lista aqui, eu não estou vendo outras pessoas que eu conheço, pelo menos assim, de memória, né, que trabalham com a questão acadêmica do lobby. Então, é um prazer rever vocês, estar aqui discutindo com vocês. Eu queria começar, então, já que o que me foi pedido pelo Felipe, principalmente, foi falar sobre a pesquisa acadêmica e pós-graduação sobre lobby, eu queria começar definindo brevemente alguns conceitos. Grupo de interesse, que eu acho que é o conceito mais geral, e lobby, que é um conceito mais específico relacionado a grupo de interesse, para a gente estar falando na mesma língua, né? E eu vou falar da perspectiva que eu conheço, que é a perspectiva da ciência política. Então, o conceito de interesse é um conceito muito controvertido. Se você for mergulhar na literatura de ciências sociais sobre a palavra interesse, você estuda anos e não finaliza, porque tem toda uma discussão sobre o que é o interesse real de alguém, se o interesse é uma coisa determinada, objetiva, ou se o interesse é uma coisa definida subjetivamente, que só o próprio ator pode definir qual é o seu interesse ou não. Mas geralmente se diz, a partir da palavra interesse, que eu posso definir aqui de uma forma um pouco frouxa, talvez, como o objetivo de um ator, que pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo, do conceito de interesse vem a expressão grupo de interesse, que é um conjunto de indivíduos que compartilha alguma característica, né? Pode ser eles são empresários, pode ser eles são pessoas em situação de rua, pode ser pessoas com deficiência, pode ser as mulheres, os negros, enfim, pessoas que compartilham determinadas características e, em função disso, têm interesses objetivos próprios. Quando esses grupos de interesse atuam para afetar
políticas públicas, as decisões do governo, eles se tornam também o que a literatura chama de grupo de pressão, porque é um grupo que compartilha determinados interesses e faz pressão, né? Diferentemente dos partidos políticos, os grupos de interesse ou de pressão, eles não disputam eleições, porque só os partidos disputam eleições. E eles, então, eles não querem conquistar o poder diretamente para governar. Eles querem, desde fora do governo, influenciar o governo, certo? E o lobby é justamente essa atividade dos grupos de interesse ou de pressão para afetar as decisões do governo. Então, o lobby ele é uma atividade de um grupo de interesse ou de pressão para afetar uma decisão do governo e tentar aproximar essa decisão da preferência do grupo que está fazendo o lobby. O lobby, geralmente, ele é considerado como uma ação pontual. O grupo de interesse vai lá, junto ao tomador de decisão, e apresenta um pleito, apresenta uma demanda, né? E, enfim, defende seu interesse. Há outras formas de ação dos grupos de interesse, que não são iguais ao lobby. Então, por exemplo, os grupos de interesse podem organizar protestos, podem organizar manifestações, podem organizar abaixo-assinado, e eles podem estar presentes em espaços formais de diálogo do governo com os cidadãos. Por exemplo, audiências públicas, consultas públicas, conselhos e conferências de políticas públicas. Então, os grupos de interesse, eles têm muitas formas de se comunicar com o governo para tentar influenciar suas decisões. O lobby é uma delas, né? Essa presença direta do grupo de interesse ou de um representante que ele tem junto ao poder público para tentar influenciar a sua decisão. Agora, existe uma literatura muito grande sobre lobby. Eu dividiria essa literatura em dois grupos. Tem uma literatura que eu diria que é a abordagem profissional, de quem é do campo de relações governamentais. Então, ela não está tanto interessada em uma pesquisa acadêmica, né, sobre lobby. Ela está mais interessada, essa literatura, essa parte da literatura, em ensinar como fazer lobby. Então, nós temos grandes trabalhos de referência nessa área. Então, por exemplo, nós temos um livro do Said Farah, que era um lobista, né, chamado Lobby, o que é e como se faz. É um receituário, né, de como se faz lobby. Um outro lobista bastante famoso, que é o Gilberto Galan, ele escreveu um livro chamado Relações Governamentais e Lobby, Aprendendo a Fazer. O que esses livros têm em comum é que eles ensinam a fazer lobby, mas eles têm uma pegada diferente dessa segunda parte da literatura que eu vou tratar agora, que é basicamente de ciência política, que, que é a literatura propriamente acadêmica sobre o lobby. E essa literatura específica, acadêmica sobre lobby, eu acho que ela se divide também, pode ser dividida para fins didáticos, em dois grupos. Tem uma parte dessa literatura que procura estudar o lobby em si, enquanto atividade. Então, a gente pode dizer que essa literatura está preocupada com perguntas do tipo: quem faz lobby? Então, o Manuel sabe, o Renato sabe, o Felipe também, o Vitor, que é até difícil falar, mas a gente não tem, para começo de conversa, já que a gente tem que falar das tendências e desafios da pesquisa acadêmica, a gente não tem clareza nem sobre o universo dos lobistas, né? Porque, por exemplo, nós temos algumas pesquisas feitas pelo Manuel, eu colaborei também,
que a gente procura, ou na Câmara dos Deputados, que tem lá a Secretaria da Câmara, os grupos de interesse se registram, a gente pode usar o registro da primeira Secretaria da Câmara como um ponto de partida. Tem associações profissionais, como a ABRIG, tem a IRELGOV, tem a ABERJ. A gente pode pedir para essas associações nos enviarem a lista de associados e a gente fazer pesquisas, surveys com essas pessoas, mas vai ser sempre o survey junto com os associados de um grupo ou com os registrados na Câmara, mas o universo dos lobistas a gente não sabe. Nos Estados Unidos tem aquele diretório, né, dos representantes, que é tipo um livrinho, porque lá tem o lobby regulamentado, com as informações sobre quem é registrado para fazer lobby. Então, é muito mais fácil você fazer uma pesquisa sobre o universo dos lobistas. Aqui no Brasil, a gente sabe pouco sobre isso. Então, por exemplo, qual é o universo de empresas que fazem trabalho de representação de interesses em Brasília e no Brasil como um todo? A gente não sabe. A gente tem uma ideia, porque quem estuda muito sobre o assunto acaba conhecendo, né? Mas, assim, um levantamento sistemático do universo de lobistas a gente não tem, né? E muito menos ainda se a gente for pegar não os escritórios de lobby, mas as pessoas que são empregadas, seja por empresas, seja por organizações sociais, por exemplo, ONGs, ou os próprios órgãos públicos para fazer lobby, né? Porque o setor público também tem lobby, também tem os seus representantes, né? Então, um primeiro desafio é esse. Então, um primeiro campo é estudar o lobby em si. Quem faz, onde se faz o lobby. Então, por exemplo, a gente tem muitos estudos sobre o lobby no legislativo e tem muito menos sobre o lobby no executivo, no judiciário, nas agências reguladoras, e muito menos ainda no nível subnacional. A maior parte do trabalho é concentrado no Congresso, assim, nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores não tem praticamente nada. Então, por exemplo, tem pesquisas sobre em que etapas do processo decisório o lobby age, né? Na definição da agenda, na etapa de formulação, de decisão, de regulamentação, de implementação, avaliação das políticas públicas. Tem uma pesquisa sobre fatores que afetam o sucesso dos lobbies, que condicionam o sucesso dos lobbies, como medir a influência e o sucesso dos lobbies, e tem uma literatura sobre regulamentação do lobby, como regulamentar essa prática. Eu colocaria tudo isso que eu falei até agora dentro de uma caixinha que é assim a pesquisa acadêmica sobre o lobby como atividade, né? Quem faz, onde atua, como é feito, qual é a eficácia, quais são os problemas e os desafios que essa atividade traz e como regulamentar. E tem uma segunda parte dessa literatura propriamente acadêmica sobre lobby, que eu diria que ela não está interessada tanto em estudar o lobby em si, mas estudar o lobby em ação. Então, a gente tem uma literatura, como, por exemplo, a minha tese de doutorado, era o lobby da indústria no Congresso Nacional. Eu estava interessado em estudar o grau de sucesso do lobby da indústria lá e quais eram, enfim, os fatores que afetavam, favoreciam ou complicavam a atuação dos lobbies. E tem muitos trabalhos, então, setoriais. Então, por exemplo, a pessoa está estudando o processo decisório da lei do Marco Civil da Internet. Estou falando de trabalhos que eu já orientei, né? O lobby durante a elaboração do Plano Brasil Maior, a política industrial do governo Dilma. O lobby da indústria da cerveja, o lobby dos clubes de futebol durante a elaboração
da lei Pelé. E, enfim, você tem diversos trabalhos em que você está interessado, na verdade, que a pessoa está interessada, na verdade, num processo decisório importante, seja a elaboração de uma lei, seja a elaboração de um programa de governo, seja uma decisão, e você, essa decisão foi tomada, esse programa foi implementado, essa lei foi aprovada, então você está interessado em compreender o processo de tomada de decisão. E aí você percebe, de antemão, que essa lei, essa política, ela foi afetada por lobbies, e você vai estudar esses lobbies, e as pessoas mobilizam para isso diversas teorias. Eu não vou entrar aqui porque a gente tem pouquinho tempo, mas aí tem um cabedal enorme de teorias, de literatura sobre grupos de interesse, sobre lobby, e sobre o que a gente chama de modelos de análise de políticas públicas, que eu posso depois deixar com vocês um... Aliás, eu e o Manuel, a gente estava falando antes da reunião começar, que a gente está escrevendo um capítulo para um livro, para uma coletânea, né, para um manual de política comparada que está sendo elaborado por vários cientistas políticos do Brasil, e eles nos pediram, a mim, ao Manuel e ao Ciro, nosso colega orientando do Manuel, que a gente escrevesse um livro sobre grupos de interesse e lobby, um capítulo sobre lobby e grupos de interesse em perspectiva comparada. Então, a gente está elaborando isso, eu estou trabalhando aqui, o Manuel está trabalhando de lá, e a gente está... E isso inclui uma discussão sobre a literatura, né? Então, é, é um campo muito vasto, que tem, basicamente, é isso que eu falei, a parte prática, que é de muita importância para quem faz, né, lobby. Então, eu já tive, o Manuel já teve, não sei quantos outros de vocês já tiveram essa oportunidade de ir, por exemplo, em reuniões em que está lá uma série de lobistas e aí eles vão dar palestra. Então, geralmente, essas palestras elas são dadas em torno do que eles chamam, por exemplo, de cases. Então, tem o lobby da Uber, o lobby da Oi, o lobby da, da Enel, o lobby de alguma empresa específica. Então, eles não estão interessados tanto em refletir sobre a atividade que eles estão fazendo, mas, aliás, eles refletem sobre a atividade que estão fazendo, mas de um ponto de vista prático. O que eles fizeram para conseguir o que eles queriam? Eu vi palestras fantásticas nesse sentido. Por exemplo, o lobby da Natura para conseguir patentear o uso da castanha na elaboração de um produto cosmético. Então, é muito interessante. Mas, como eu estou falando, do ponto de vista acadêmico, da pesquisa acadêmica, a pesquisa ela se divide nesses dois campos. Ou você pega assim, um processo decisório relevante e tenta esmiuçar esse processo à luz das teorias do campo, e aí, nesse trabalho, você acaba refletindo sobre o alcance e o limite das teorias disponíveis, ou você faz um trabalho sobre o lobby propriamente dito, né? Sobre esse universo das pessoas que fazem, sobre os condicionantes de sucesso, sobre a regulamentação da atividade, sobre os múltiplos lugares em que essa atividade se desdobra, enfim. Agora, dentro de cada uma dessas coisas, você pode ir desdobrando e apresentando centenas e centenas de trabalhos ilustrativos de cada tipo. Então, é muito difícil. O que eu estou pretendendo aqui, nesses 20 minutos que eu tenho para falar, é mais descortinar o amplo universo dos trabalhos sobre lobby
do que propriamente esgotar o assunto, porque é impossível você fazer isso em 20 minutos. Mas, enfim, além disso, eu gostaria de dizer que existem no Brasil, geralmente nos programas de ciência política, aqui na UFP, na UFMG, em ONB, enfim, a ONB tem muitos trabalhos sobre lobby, porque lá muitos alunos, desde cedo, acabam trabalhando na representação de interesses, e várias outras universidades públicas e particulares do Brasil têm dissertações, teses sobre lobby, nos dois sentidos, seja como atividade em si, seja como um elemento que participou de um processo decisório que as pessoas estão querendo entender melhor. Agora, além desses trabalhos acadêmicos, propriamente ditos, que a gente chama de estrito sensu, mestrado, doutorado, tem o lato sensu, né, que são as especializações. A principal especialização que eu conheço é a em relações governamentais da GV, que é coordenado pela minha amiga e coautora Andréa Gozzetto, Que chegou aqui e agora há pouco, está presente aí também, está né? aí, né? Então, ela coordena esse curso de especialização em relações governamentais. Tem, enfim, ela pode falar posteriormente mais sobre isso. E eu acho que tem um ou outro curso, inclusive em company. Eu me lembro que a CNI ela tinha entrado em contato comigo falando que ela estava organizando um curso de especialização em company para seu público interno. Não sei se progrediu, se foi para frente. Enfim, tem muitas. Mas então, eu acho que mais do que eu falar por uma hora, é interessante eu eventualmente ouvir perguntas, tentar responder e também abrir um espaço para uma troca de ideias aí para que o Manuel, o Renan, a Andréia, o Felipe, o Vitor e todos os outros que eventualmente trabalham com esse assunto possam se pronunciar e a gente começar o diálogo. Estou, na verdade, dando um chute na bola, né, inicial. Vamos fazer ela rodar agora aí. Obrigado pelo convite e fico à disposição. Maravilha. Bom, então, conforme o combinado no início, eu vou para fazer de uma forma um pouco mais dinâmica, abrir para intervenções, para perguntas, e dizer para vocês que maravilha, né? A gente está tendo essa oportunidade. Eu, com toda tranquilidade, digo que as principais referências em estudos acadêmicos em matéria de lobby estão aqui nesta sala virtual com a gente. Professor André, professor Mancuso, professor Manuel. Então, aproveitem a oportunidade. O microfone aí é de quem quiser fazer a pergunta. Ou posso falar? Vai, manda. É o Newton Faça aqui de Maringá. Ô, Um Nilton. grande abraço a todos vocês, ao professor Wagner Mancuso, que a gente acompanha bastante, a sua torcida pelo Vasco e outras, né? O meu São Paulo está meio complicado, mas o papo é outro. Professor e colegas que estão aí nessa reunião, pode-se dizer que, no que diz respeito à regulamentação do lobby no Brasil, existe lobby contrário? E se existe, é difícil dizer, é possível dizer quem são? Lobby contrário à regulamentação? Isso. Bom, então posso dar o primeiro chute na bola aqui. Essa questão da regulamentação, eu vejo uma certa tensão entre os lobistas, porque tem uma parte que defende, porque eles consideram que a prática deles vai ser mais legítima, mais aceita,
Eles vão poder ter tipo um crachá, poder dizer, olha, estou fazendo um trabalho limpo de representação de interesses. E tem uma parte que acha que essa regulamentação ela vai criar uma série de compromissos que vai onerar demasiadamente o lobista em termos de tempo para preencher as declarações, ou então vai ter que revelar aspectos da sua atividade. Então, eu percebo uma certa tensão, às vezes, entre os próprios lobistas. E tem quem defenda um modelo de autorregulamentação, que é tipo a própria empresa ou grupo de interesse ele ter tipo um padrão ético, um código de ética a seguir nas suas relações com o governo, e outros que defendem que não, que isso deve ser imposto pelo governo mesmo e os grupos têm que acatar. Então, eu acho que esse é um ponto. E tem assim, eu não estou pretendendo esgotar, eu estou pretendendo ilustrar. E o que eu vejo também é que existe uma certa crítica à regulamentação do lobby, que eu diria que é uma crítica mais, digamos assim, à esquerda, inspirada por teorias democráticas do tipo democracia participativa e deliberativa, que acham que qualquer influência, qualquer tentativa de influência no debate público deve ser uma influência pública, deve ser feita em público, em espaços abertos, com a presença dos interesses opostos, porque a publicidade, a transparência na defesa de interesse feito em público, ela força o grupo a argumentar melhor em defesa de seus interesses. Coisa que o grupo falaria no privado com o político ali, ele não falaria num espaço público de discussão sobre uma política apresentando seu interesse. Então, eu vejo assim principalmente essas duas tensões, assim, em que medida a regulamentação onera o lobista e também o força a revelar coisas que ele não queria revelar, e essa visão, digamos assim, mais inspirada pelas teorias deliberativas de democracia, que falam que toda defesa de interesses deve ser feita em público, porque só argumentos publicamente defensáveis deveriam ser permitidos. E tem também outras críticas, por exemplo, que acham que a regulamentação do lobby vai levar a uma extrema profissionalização da atividade e só especialistas vão fazer e o cidadão comum vai perder o seu direito de exercer sua voz junto aos governantes. Então, tem isso também. Mas eu queria ouvir, talvez, Manuel, Andréia, sobre essa pergunta do Newton e talvez outras aí. Oi, Wagner, tudo bom? Oi, Andréia, Eu beleza? estou na contraluz aqui. O Felipe me pegou desprevenido. Eu ia só assistir bem quietinha, porque acho o debate super interessante, mas eu queria chamar a atenção para um estudo super interessante que o Manuel fez e está publicado, se não me engano, naqueles cadernos do IPEA, não é, Manuel? Acho que foi de 2014 que você faz uma pesquisa junto aos grupos de interesse para entender quais são os prós e quais são os contras sobre a regulamentação. Eu acho que ali estão todas essas questões que o Wagner coloca, e mais algumas, né? Mas eu queria mudar um pouquinho o tom da discussão sobre a regulamentação do lobby para falar sobre essa iniciativa da CGU, né? Eles estão chamando de agendas, que, de certa forma, dá uma outra perspectiva porque a gente está chamando de regulamentação do lobby, né? Aliás, ela é chamada de regulamentação do lobby quando, na verdade, o que ela faz é um disclosure de agenda, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. E, nos últimos tempos, queria até colocar esse ponto para discussão se vocês me permitem, para aprender mais um pouco aqui com os meus amigos especialistas, com Wagner e Manuel, eu acredito que há um movimento, principalmente depois de 2017, de autorregulamentação da atividade via as associações e os think tanks dos próprios profissionais, né?
Então, no ano passado, por exemplo, a ABRIG lançou um documento chamado Práticas Recomendadas, que foi feito em parceria com a ABNT, tá? Super interessante. O IRELGOV também lançou, né, um manual de boas práticas de relações institucionais governamentais. E, do meu ponto de vista, essas são iniciativas também que nos mostram que há uma tentativa de autorregulamentação, né, da atividade em curso, e eu não vejo muito essa discussão sendo feita, né? Aliás, houve um debate sobre a regulamentação do lobby promovido pelo IRELGOV no ano passado, em dezembro do ano passado, e eu esqueço o nome dele, o secretário da Transparência da CGU participou, e eu fiz essa pergunta, né? Eu perguntei justamente isso. E ele fugiu pela tangente e não me respondeu. Ele falou que era uma pergunta muito difícil, né? Até porque eu acho que os debates sobre autorregulamentação, ele é muito circunscrito aqui no Brasil a organizações como o CONAR, por exemplo, né? Eu queria ouvir um pouquinho também a opinião de vocês sobre isso, né? Se vocês acreditam que essas iniciativas dos próprios profissionais, elas são um avanço para o que a gente costumou chamar de regulamentação do lobby, e também a opinião de vocês sobre o e-agendas. Manuel, você quer falar um pouco? Sim. Esse estudo eu acho que o Wagner resumiu super bem a tensão que existe entre, né, os lobistas e entre os profissionais de relações institucionais e governamentais, como quiser chamar. Existe sim essa tensão, mas eu entendo que essa tensão ela é muito mais sobre a forma do que sobre a necessidade, tá? A gente tem um estudo que a gente fez com a ABRIG em 2015 que mostra que 73% dos seus associados são favoráveis à regulamentação. O bicho pega quando você vai decidir o que regulamentar, né? Que o Wagner resumiu bem. Então, nesse estudo do IPEA que a gente fez um levantamento também quais são as propostas de regulamentação comparando com outros países, mas tem um outro estudo, também no IPEA, está lá no Cadernos, no textos para discussão do IPEA, que a gente pergunta, né, aos associados da ABRIG, né, foram 120 respostas, sobre que aspectos da regulamentação eles são mais favoráveis ou menos favoráveis, né? Parece que há uma tensão, especialmente em dois pontos, né? Assim, quando fala em você abrir os gastos com lobby, né, e o volume de dinheiro envolvido nisso, pelos escritórios, pelas empresas e tal, e quando se fala em prestar relatórios detalhados sobre as atividades e tal, mais ou menos como é o modelo norte-americano, aí tem uma resistência grande dos profissionais e dos escritórios e tal. Mas no final, né, eu acho que essa pesquisa foi feita em 2015, de lá para cá são 5 anos, e em 5 anos o debate mudou muito, né? Assim, como aconteceu no resto do mundo, né? Boa parte da regulamentação do lobby e das revisões de sua legislação foram impulsionadas por grandes escândalos, né? Então, parece que num determinado momento, até a ABRIG, o IRELGOV e os profissionais começaram a entender a possibilidade da regulamentação ser positiva. Tanto é que tomaram a iniciativa, como a Andrea disse,
de criar códigos de ética e tal, por exemplo, registrar a atividade na CBO, né? Meio que com uma agenda positiva assim, para tirar a atividade meio das sombras e mostrar o seu lado positivo, né? Mas, assim, é um ponto controverso, mas é um ponto controverso só aqui, né? Ele é um ponto controverso no mundo, né? Se você pegar o livro do Shari Hogan Murphy, né, que é o grande estudo comparado sobre regulamentação, não há consenso sobre o que regulamentar, né? E nem como. A União Europeia, por exemplo, não faz cadastramento compulsório como nos Estados Unidos. O processo é bem mais simples e tal. Então, tem vantagens e desvantagens. Mas eu acho que, no geral, a tendência é que a discussão esteja caminhando para um certo acordo de que é necessário fazer alguma coisa, né? É necessário fazer alguma coisa, né? E uma das alternativas que estão sendo pensadas, e o próprio governo incorporou, é essa coisa de você fazer uma regulamentação mínima, né? Como, por exemplo, o e-agenda. O e-agenda, né, que a Andrea tocou, né, é um início, claro, não é suficiente, mas pelo menos faz com que você garanta alguma transparência, né? O debate sobre a extensão da regulamentação levaria horas, mas, em tese, é o seguinte: as pessoas defendem que, quer dizer, especialmente os lobistas, e isso está impresso no último documento da Abriga, eles querem uma coisa desburocratizada, né, que não seja policialesca, né, que não seja de caráter punitivo, né, simplesmente, ou seja, regular a indústria, mas que ajude a lançar luz, né, e transparência sobre esse processo na relação entre público e privado. Eu tenho 2 debates pela frente sobre regulamentação do lobby nas próximas semanas, eu aviso a vocês, um com o Instituto de Brasília e o outro com o IPEA vai fazer, mas eu acho que essa é uma discussão em andamento, né, e eu acho que é algo que vale a pena prestar atenção. Sobre o e-agendas, eu queria falar que eu fui convidado pelo pessoal do governo para ir lá em dezembro de 2019, quando então estava no final do primeiro ano do governo Bolsonaro, e eles estavam pensando já nisso, né? Eles fizeram um grande seminário lá sobre o e-agendas, e eu fui lá participar do seminário, né? Teve um debate e tal, eles me convidaram, e eu fiquei muito empolgado com essa iniciativa, porque, na verdade, já existe uma lei que determina que os membros do governo, né, o primeiro escalão do governo, publiquem suas agendas, mas é uma lei meio tipo para inglês ver, porque uns publicam, outros não publicam, e às vezes publicam de forma incompleta. Então, a ideia, como a Andrea bem falou, é uma ideia simples, e-agenda, colocar as agendas na internet e, de uma certa forma, uniformizar as informações disponíveis. Se um negócio desse saísse, eu ia comemorar efusivamente, porque para você fazer isso, a publicação das agendas, você saberia com quem o governo conversa. E se isso durasse, você poderia comparar governos, a quais vozes o governo é mais ou menos receptivo. Então, eu vejo de uma forma muito positiva. Agora, como a Andrea falou, isso não é a regulamentação do lobby, né? Isso é tipo publicidade da agenda. A regulamentação do lobby envolve você fazer o lobista se registrar, e aí, dependendo, como o Manel falou, tem muitas modalidades mais ou menos abrangentes de regulamentação, e aí varia o que tipo de informação você presta, a periodicidade da informação que o lobista presta e tal. Mas isso seria fantástico, porque sem um negócio desses, a coisa fica dependendo um pouco. Eu estava conversando com um amigo meu, que é o Pablo Cesário,
que trabalha ou trabalhava na CNI, não sei se ele saiu de lá, e ele estava me dizendo que eles tinham lá no departamento de lobby da CNI, tipo um robozinho que entrava nas páginas do primeiro escalão do governo e baixava as agendas e fazia um apanhado, ele fazia um apanhado a partir desse levantamento do robô sobre com quem o governo conversa. Mas quem que tem condição de montar um robozinho desse tipo se não for uma grande associação como a CNI? Então, uma iniciativa como a Agenda seria muito positiva. Insuficiente, porque você vai saber com quem o governo conversa, mas você não vai ter uma clareza sobre o universo do lobby no Brasil, mas é um primeiro passo na transparência e, para nós, assim, a fonte de informação muito bem-vinda, né? Agora, enfim, é isso, né? Vamos, considerando que a gente tomou... Esse tema é muito instigante, né? Regulamentação do lobby. Já tem uma série, felizmente, graças ao esforço do professor Manuel, mas também de outros autores, algum material publicado sobre isso. Então, depois, quem tiver interesse, você, inclusive, Newton, se quiser, eu posso mandar alguns links. Eu até mandei aqui já no chat o link para esse estudo das percepções do professor Manuel sobre as convergências e divergências, né, onde tem esse survey. E é realmente uma área que eu vejo que tem despertado interesse, e eu diria que sempre vai ter debate sobre isso, porque no caso do Brasil a gente não tem uma regulamentação específica do lobby, mas existem vários países que estão passando por revisões, e como é o caso por exemplo, lá no Reino Unido, e lá eles têm um tipo de legislação experimental que eles adotam muito. Então, eles colocam a legislação em vigor durante um tempo, ela passa por um período de análise, e depois o parlamento é convocado a avaliar se a legislação está funcionando ou não. E isso acabou de acontecer, está acontecendo neste momento no Reino Unido. Amanhã, Portugal, o Congresso de Portugal vai reunir para discutir 3 propostas de regulamentação do lobby. E isso paralelamente com a União Europeia, né, que aí é todo o bloco, e países como o Chile, que começou com a agenda, já está tentando avançar para uma regulamentação mais... para outro ponto da regulamentação, né, disso que a gente chama de agenda de regulamentação do lobby. Então, como regulamentar o lobby passa também por discutir o que é lobby, né, e qual a extensão desse fenômeno, o que é considerado lobby e o que não é, e quais são os pontos fundamentais da atividade de lobby. Se você for pegar, por exemplo, a atuação no que diz respeito à comunicação, campanhas, propaganda, financiamento disso, a questão do astroturfing, né, que é o disfarce, o lobby que às vezes fica escondido, né, nas sombras, o uso de grupos para falar em nome de outros. Então, assim, é um tema que eu diria que tem anos e anos aí para ser investigado. Vamos para mais alguma pergunta? Posso falar uma coisinha, Felipe? Claro, claro. E a Olha professora só. Andréa depois levantou a mão também. Tá. Não, eu só queria dizer assim, já que esse é um debate sobre a pesquisa acadêmica sobre grupos de interesse e sobre lobby, eu coloquei aí no chat o título de uma revista chamada Interest Groups and Advocacy. É uma revista daquela editora Palgrave Macmillan. Eu acho assim, se alguém tem interesse em saber a fronteira dos estudos sobre lobby no mundo, a primeira coisa que eu deveria fazer é entrar nessa revista Interest Groups and Advocacy e ler tudo. Ela tem 9 anos apenas, essa revista, uma revista relativamente recente. Ela tem não sei quantos números publicados por ano, mas ali você fica sabendo das teorias, das abordagens, das pesquisas mais recentes. Então, acho que é lógico que não é só lá que se publica, mas é uma revista de qualidade totalmente dedicada à questão do lobby, dos grupos de interesse,
e da advocacy, que é uma forma de defesa de interesses em grandes causas, né? Só isso que eu queria fazer uma propaganda. Andréa? Muito boa propaganda. Além da Interest Groups and Advocacy, tem também o Journal of Public Affairs, que é bem interessante. E a Interest Groups and Advocacy, eu acho que o grande diferencial dela é que ela tem estudos acadêmicos e tem também artigos do que eles chamam de practitioners, né? Ou seja, os profissionais que realizam o lobby no dia a dia. E isso é muito legal, porque a gente consegue tramitar, né? A gente consegue tramitar entre um mundo e outro, que é um mundo mais abstrato da reflexão e o mundo do cotidiano, né? Do fazer lobby, que o Wagner colocou bem no início. Voltando um pouquinho sobre a questão da regulamentação e do e-agendas, quem tiver interesse também em conhecer um pouquinho mais sobre as peculiaridades do que a CGU está propondo, no ano passado eu escrevi 2 colunas, uma para o Estadão e uma para o Globo, em coautoria com Marcelo Bairdi, no Globo, e onde a gente toca também nessas questões. Então, está bem fácil de encontrar na internet, né? Falando um pouco dos prós e dos contras do e-agendas, como que ele pode superar esses limites, né, que estão impostos agora, e também dando aí uma perspectiva esperançosa para o que nos aguarda, né? Então, eu concordo com o Wagner, eu acho que o e-agendas é um grande motivo para comemoração e está demorando para entrar em funcionamento, né? Mas eu fiquei sabendo que já está em fase de testes, o sistema já está praticamente pronto para começar a funcionar, provavelmente deve estar necessitando da autorização de instâncias maiores, né? Mas valeu, debate muito legal. Obrigada. A respeito do e-agendas, eu vou fazer só um comentário, porque foi mencionado, inclusive, a lei que obriga a divulgação das agendas, né, do alto escalão do governo federal, é a lei de conflitos de interesse, mas eu chamo a atenção para o fato de que ela não inclui o presidente e o vice-presidente da República. E se a gente está pensando num sistema de transparência, divulgação de agendas, né, é fundamental que o alto escalão, a autoridade máxima, né, dê exemplo, né, e publique as suas agendas também, independente de ter uma legislação, uma lei específica sobre isso, porque o fundamento é direto à Constituição, né, o princípio da transparência está ali de forma muito clara, então não precisa de uma lei para que as autoridades, independente de uma lei específica elencar, toda autoridade pública, né, pode divulgar, e fundamentos jurídicos para isso não faltam. Eu vejo aqui que Juliana Franco levantou a mão, e tem um debate no chat também interessante, uma pergunta aqui, e aí eu quero aproveitar a presença do Renar aqui também, que é sobre essa questão das redes sociais e do lobby digital. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que há espaço, né, na pesquisa acadêmica sobre esse fenômeno, se existe literatura, se vocês têm cases aí ou pesquisadores, né, para fazer essa conexão. Vou passar para a Juliana fazer a pergunta e depois a gente passa para essa questão do lobby digital. Oi, pessoal, boa noite. Fico muito feliz de estar podendo aqui participar com esses grandes pesquisadores de lobby. É um tema que me traz muita paixão desde sempre, né? Fui criada no ambiente de lobby desde o início da graduação. Então, isso me traz alguma insatisfação, porque eu fui para a vida lobística, fui para o lobby há 15 anos atrás e ainda não consegui voltar para a academia, porque o trabalho no lobby também traz algumas dificuldades de aproximar a pesquisa acadêmica do dia a dia, né? Que a gente está cada dia mais buscando ferramentas e formas de fazer a influência, é claro, de maneira correta, e aí a dificuldade de trazer a academia para dentro do dia a dia do lobista, né? Por outro lado,
eu vejo uma certa resistência da academia ao dia a dia do lobista, enquanto lobista pesquisador. Falo isso porque a academia, principalmente as federais, né, as universidades federais, que eu fiz parte, foi a UNB, da qual eu tenho muito orgulho de ter participado, né, na graduação, tem essa dificuldade de receber os profissionais de lobby para fazer pesquisa, tá? Enquanto trabalho não consegue fazer essa junção, esse match, usando uma linguagem aí. E aí, aproveitando, queria perguntar como é que vocês enxergam essa dificuldade desse encontro da academia com o dia a dia do lobista, a aceitação do lobista e a aceitação, na verdade, do pesquisador como profissional de lobby também, porque a gente vê essa dificuldade dessa entrada também no mercado. E quais as instituições hoje que vocês enxergam que têm essa facilidade de fazer essa entrada, porque eu não vejo o UNB, o FMG e o USP tendo essa facilidade de entrada. Pergunto também, porque eu tenho pesquisado bastante sobre metodologia de pesquisa, tá? Então, assim, eu vejo que muita coisa tem sido feita à base de survey, e eu vi, inclusive, li todos os textos aí do IPEA. Seria survey um objeto de metodologia só para lobby em ação? Como é que ele é? Ele é uma metodologia que encerra ali a pesquisa, porque tem revisão bibliográfica e tudo mais, mas quais são as metodologias novas para pesquisar esses gaps que vocês levantaram que ainda não foram pesquisados? E se existe uma metodologia genuinamente brasileira para pesquisar lobby, tá? Emendo isso à pergunta, existe lobby genuinamente brasileiro? Tá? Com tudo que vocês já estudaram, já pesquisaram, de lobby comparado a algo que é genuinamente brasileiro no nosso lobby. Por último, não menos relevante, mulheres no lobby. Eu faço parte, eu tive a chance de criar um grupo de mulheres de relações governamentais, depois posso colocar aqui, é o Dicas Mulheres em RIG, que hoje somos 750 mulheres, de todos os tipos, de início de carreira, de pesquisadoras, de profissionais da área como eu, de mais de 15 anos de experiência, e como é que é essa interação da mulher com o lobby, porque o setor, a gente sabe que política e políticas públicas têm sido feitas absolutamente, majoritariamente sendo feito por homens, né? E aí a gente está tentando achar uma visibilidade. O que vocês enxergaram de pesquisa sobre mulheres no lobby? Desculpa se me estendi. Obrigada, gente. Era isso. Bom, assim, bem brevemente, eu não sei, assim, eu já orientei muitas pessoas que trabalham com lobby. Só de cabeça, assim, eu me lembro o Luciano, do Sindicerv, a Lívia, a minha orientanda Carolina, que Carolina participou da atuação. Então, assim, tive várias pessoas que fazem lobby, né? Então, eu nunca vi muito essa distância entre o lobby e a academia. Agora, sobre metodologia, genuinamente, assim, depende muito da pergunta da pesquisa, né? Eu acho, por exemplo, aí se me permitem o momento cabotino, eu acho que, de uma certa forma, quando eu escrevi lá o lobby da indústria no Congresso Nacional, eu, de uma certa forma, bolei uma metodologia lá para medir o sucesso dos grupos, né? Cotejando o que eles queriam com o que eles obtinham. O Manuel, depois, usando os dados, ele fez uma análise que não era baseada em survey, mas era baseada uma análise de regressão, usando os dados e acrescentando outras variáveis. Enfim, acho que a metodologia varia com a pergunta da pesquisa, né? Agora, se tem algo de lei genuinamente brasileiro no lobby, essa eu gostaria de saber. Isso aí eu deixo para o Manuel e para a Andréia. Eu acho que as técnicas do lobby elas são muito universais. Essa é a impressão que eu tenho, né? Que
que as táticas, técnicas, estratégias são muito parecidas, né? Principalmente das grandes empresas, né? E sobre mulheres no lobby, eu só posso dizer que realmente eu percebo que é uma profissão majoritariamente masculina, mas tem uma presença feminina, sempre vi, né, como operadoras. É bom saber que tem 750 pessoas reunidas aí mulheres em RI, né, em RIG, né, em relação nacional e governamental. Eu acho que desde 2017 o lobby com o nome de Relações Institucionais e Governamentais, ele entrou no Cadastro Brasileiro de Ocupações. Eu não vi ainda uma pesquisa quantas pessoas foram cadastradas lá, o sexo delas. Eu acho que uma pessoa pode fazer isso, entendeu? Acho que agora com 3 anos já dessa profissão no Cadastro Brasileiro de Ocupações, é possível que já tenha informações bastante para dar uma resposta mais rigorosa sobre essa pergunta aí do lobby e a questão de gênero, né? Eu também gostaria de ouvir o Renar aí falando sobre o lobby digital, que tem, de uma certa forma, responde a pergunta do Newton Faça aí. Mas é isso. Só antes de passar para o Renan, só comentar que tem um trabalho que você orientou, professor Mancuso, sobre a atuação dos grupos feministas na aprovação da Lei Maria da Penha. É uma dissertação de mestrado. Então, talvez, Juliana, se você der uma olhada nesse trabalho, lá tem uma literatura sobre repertório, né, a ideia de como que esse grupo atuou, né, nessa lei específica. Cláudia Arai. Renar? Ô, Felipe, tudo bom, Wagner? Prazer estar aqui com vocês. Acho que, pensando um pouco da pesquisa que eu fiz para o meu livro, que talvez ele se encaixa mais no modelo 1 que o Wagner comentou, que é um pouco mais na prática, porque eu não sou acadêmico e não venho da academia, mas eu tento trazer um pouco de algumas ideias que poderiam ser adequadas ao lobby digital, porque eu acho que o lobby digital muda tudo, inclusive a discussão, Felipe, como você próprio falou, sobre a regulamentação. Quer dizer, no meu entendimento aqui, na hora que você, numa empresa ou uma ONG, um grupo de interesse ou de pressão, gasta recursos numa campanha para influenciar a decisão no Congresso, do meu ponto de vista, esse não deixa de ser lobby. E já existe, pelo que entendo, uma discussão bem incipiente aqui nos Estados Unidos sobre isso, que o entendimento que isso também talvez deveria ser quantificado, observado, o que quer que seja, né? Então, esse lobby digital, ele com certeza abre enquanto a gente está discutindo o lobby presencial, eu acho que o novo lobby que já está aí há algum tempo, ele vai demandar rapidamente uma discussão um pouco mais sofisticada sobre a regulamentação do lobby, de como fazer lobby, quem faz lobby. Então, sobre a regulamentação, acho que o meu comentário seria um pouco esse. Eu não sei se tem outra pergunta específica. Você gostaria de fazer uma pergunta? Eu lembro que acho que você mandou no formulário uma. Eu mandei, eu não vou me lembrar qual que foi. Mas o que eu hoje gostaria de ver, talvez, um pouco aqui, é uma pesquisa acadêmica propriamente dita, porque, novamente, eu vejo o lobby, eu vejo muito discussão e trabalho sobre lobby tradicional, mas eu vejo nada, ou muito pouco, sobre este lobby, que veio uma pergunta aí, né, sobre o que é especificamente brasileiro. O que eu chamo de lobby digital, ou advocacy, tanto faz, não é tipicamente brasileiro, mas é muito difundido no Brasil, muito sofisticado, e eu acho que mereceria uma pesquisa acadêmica, que não sei, não é minha área, mas seria ótimo poder ver, e comentários do Wagner, né, aí, seria ótimo. Professor,
Eu não conheço nenhum trabalho mais forte sobre esse tema, mas eu posso lhe garantir que em breve sairá um bom trabalho. O Bruno Perman, que foi presidente do IRELGOV, está fazendo um doutorado institucional e conversamos sobre o projeto dele essa semana e ele está procurando responder exatamente essa questão, mostrar um estudo sistemático sobre isso. Eu queria lhe dizer que o seu livro já está com ele, eu já mandei para ele, dei de presente, comprei o e-book e dei de presente a ele, e esse é um debate que logo entrará, fatalmente entrará no campo assim, de pesquisa, sobretudo por causa da pandemia, né? Eu acho que isso ganhou uma força enorme quando você ficou impedido de fazer o corpo a corpo, né? Então, teve muita gente tentando se virar. Eu assisti vários webinars sobre a utilização de plataformas digitais e de outros caminhos para influenciar políticas, né? Eu acho que esse é um tema candente, né? Com relação à pergunta da Juliana, eu mandei aqui um TCC, Juliana. Eu não conheço tese mais forte, mas eu te mandei um TCC que foi feito lá naquela especialização do CEFOR, que é um centro de formação da Câmara dos Deputados. O TCC foi feito por uma consultora legislativa, saiu agora, recente, chama-se Mulheres e Lobby no Brasil. Como elas jogam o jogo dos homens no Congresso Nacional. Não é uma dissertação de mestrado, mas poderia ser tranquilamente. É um trabalho de conclusão de curso, mas é uma referência interessante. Acabei de mandar, né, aí para vocês. Agora, do ponto de vista da metodologia, eu queria falar exatamente o que Wagner falou, mas acrescentar uma coisa. O método que você usa, o desenho de pesquisa que você usa para fazer pesquisa em lobby ou em qualquer outro fenômeno social, ele depende da sua pergunta, né? Então, ele vai... Dependendo do que você quer saber e do que você quer perguntar, é que você desenha o seu desenho de pesquisa e escolhe a metodologia. Agora, nos estudos sobre lobby, nós temos uma barreira gigante no Brasil, que são o problema dos dados. Muitas vezes, porque não é transparente, né? Não tem um cadastro, não tem uma regulamentação, não tem uma fonte de dados sistemática, onde você, como nos Estados Unidos, por exemplo, como na União Europeia, que você pode realmente buscar dados. Está começando a surgir essa fonte, anuários, organizações e tal, mas uma fonte de dados mais dura para investigar lobby, nós não temos. Wagner abriu o debate aqui com uma questão muito séria, né? A gente não sabe sequer o tamanho da comunidade no Brasil. Então, então muitas vezes recorre-se a surveys que, como qualquer outra metodologia ou qualquer outra estratégia de pesquisa, tem suas limitações, mas é como se diz, né? Diante dessa dificuldade, recorrer a metodologias que sejam auxiliares é uma forma de tentar lançar luz sobre um campo sobre o qual não tem dados. Por exemplo, se você comparar os estudos de lobby de financiamento de campanha, não dá nem para comparar. Por quê? Está aí um craque nisso. Wagner escreveu muito sobre isso. Mas o que fez a diferença nos estudos sobre financiamento de campanha? Disponibilidade de dados. O TSE simplesmente resolveu dar transparência em quem financiava a campanha. E você gerou um universo magnífico de informações confiáveis, né, que impulsionou muito a agenda de pesquisa. Então, no lobby falta isso. Só para não dizer que eu estou falando teoricamente,
faça essa pergunta ao nosso anfitrião, Felipe Leles, e veja a dificuldade que ele está encontrando para conseguir dados para a sua tese. É uma tese que trabalha sobre dados abertos e a atividade de relações institucionais e governamentais. Nós estamos dando volta estamos dando nó em pingo d'água, né, para poder reunir um conjunto de evidências razoáveis que sustentem o argumento. Mas enquanto a gente não tiver uma política de transparência, enquanto a gente não tiver dados, a gente vai ter dificuldade de avançar em estudos mais profundos e mais confiáveis, inclusive buscando outras metodologias. Acho que essa é uma dificuldade inerente da área. Ainda sobre essa questão da metodologia, uma coisa, assim, como eu conheço mais o lado acadêmico, eu sou fascinado, assim, dos meus hobbies é ler o que eles chamam, eu acho feia essa palavra, mas é assim que eles falam, cases de relações governamentais. Eu até coloquei aqui no chat um livro que eu achei muito interessante, feito pelo Eduardo Galvão. Todo mundo que é lobista conhece o Eduardo Galvão. Ele escreveu um livro chamado organizou um livro chamado Relações Governamentais e Inovação. Basicamente, ele juntou 2 tipos de artigo lá, de capítulos. Um dos capítulos era o lobby pela inovação. E o outro era inovação na prática do lobby. Por exemplo, e lá são 10, assim, são vários capítulos sobre lobby pela inovação ou inovação na prática do lobby no Brasil. E, juntando com isso, eu vi que, recentemente, nessa especialização que a Andrea coordena na GV, eu acho que foi publicado um relato dos principais trabalhos de conclusão de curso. E por que eu estou falando isso? A Juliana, né, perguntou sobre uma metodologia genuinamente brasileira. Eu acho que uma das coisas que eu sempre quis ver, mas ainda não vi, e que gostaria de ter um orientando fazendo, era a pessoa pegar esses estudos de caso e tentar, assim, os trabalhos de conclusão de curso da especialização da Andrea, os relatos do livro do Eduardo Galvão, e tentar, a partir dessa miríade de estudos de caso, tentar ver se pode se chegar a alguma coisa mais geral, mais teórica, uma reflexão mais substantiva sobre o que está por trás. Porque a gente tem os práticos, muitos relatos, estudos de caso, e ficam lá, assim, casos interessantes. Você, olha como é que funciona o lobby. Mas refletir sobre um amontoado de estudos de caso eu ainda não vi. Talvez um amontoado de casos sobre o lobby no Brasil. Talvez pudesse ser uma contribuição genuinamente brasileira, na linha do que a Juliana está falando aí. Excelente ideia. Quem está afim de um orientador, ó, já ganhou. Ô, Wagner, só para dar essa informação aí, lá no MBA em RealGov da FGV, nós já estamos no volume 2, tá? Então, são os melhores TCCs escritos pelos nossos alunos. Nós lançamos o volume 1 em 2019 e o volume 2 está à venda pela Amazon. A gente lançou em dezembro do ano passado. Como que é o nome? Quem quiser conhecer casos... Ele se chama Trabalhos Selecionados do MBA em Relações Governamentais da FGV. Trabalhos Selecionados. A gente está com os problemas técnicos, eu ainda não distribuí os exemplares para os amigos, mas vocês receberão, com certeza. Não esqueça de mim. Não esqueça de mim. Claro que não, eu nunca esqueço de você. E posso contar uma coisa? Eu acho que a gente já está quase no final, né, Felipe? Estamos caminhando. O Marconi levantou a mão, acho que vale a gente fazer mais uma última pergunta, mas, por favor, sinta-se à vontade. Eu quero deixar aqui para vocês, fazer um relato e oferecer
um presente. No ano passado, o IRELGOV me convidou para escrever um capítulo num livro que eles estão organizando sobre a contribuição feminina para relações institucionais e governamentais, e me coube refletir um pouco sobre a contribuição feminina nos estudos acadêmicos, né? E para isso, eu fiz um levantamento bibliográfico de 1900... Quando que foi, meu Deus? Não, são 33 anos, eu nem lembro mais. Quando foi, acho que 1988 a 2020. Então, tudo que foi publicado está descrito direitinho lá no artigo, quais foram as bases de dados que eu usei. E eu cheguei a 171 obras, tá? E a partir de 2010, 2015, especialmente, o número de teses de doutorado e dissertações de mestrado cresceram muito, sobretudo sobre grupos de interesse, né? Mas nesse esquema que o Wagner já explicou, não é mais estudos de caso, análises de processos decisórios específicos, né? Sem muita problematização teórica. E eu tenho essas referências bibliográficas sistematizadas. Quem tiver interesse em receber, é só me mandar um e-mail, que eu vou colocar aqui meu e-mail no bate-papo. Então, quem quiser receber essas referências bibliográficas, a Juliana já falou que queria, eu já tinha certeza que ela queria. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail, e quem quiser receber, são 171 obras já sistematizadas dentro do padrão ABNT para a gente se deleitar. E tem muita coisa interessante. Eu fiquei bem chocada quando eu fiz esse levantamento, porque eu achava que eu acompanhava, né, a produção bibliográfica sobre o tema. E eu fiquei chocada, principalmente em 2018, deu um boom de dissertações e teses de doutorado, e fora do eixo que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado com o eixo por causa do Manuel, por causa do Wagner, e o pessoal de Recife é acostumado a ver as dissertações e as teses acontecendo nessas universidades, né? Tem muita coisa, assim, diferente, que eu achei o máximo. Então, quem tiver interesse, é só me mandar um e-mail e eu mando as referências bibliográficas. Estou colocando aqui. Legal, gente, demais. Muito bom. Foi super interessante. Eu vou me despedir, que agora tem que cuidar das crianças. Boa noite para vocês, foi delicioso o debate, obrigada por me deixarem contribuir um pouquinho, e a gente se vê em um futuro próximo. Tchau, tchau. Professora, a gente que agradece por esse presente, esse compilado, e também por sua presença. Obrigada, Felipe. Qualquer dia a gente tem que fazer um diálogo sobre Lobre com você. Não, olha, a pergunta que não quer calar, a melhor pergunta, todas foram muito boas, mas a da Juliana, agora eu não vou nem conseguir dormir. Existe um lobby genuinamente brasileiro? Foi demais, viu, Juliana? Parabéns. Você vai me causar insônia. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Bom, vamos então para a última pergunta? O Vitor falou? Oi, é Marconi quem está falando. O Marconi. Então vamos para uma última. Ô Felipe, na verdade é só mais assim, um comentário, se alguém quiser comentar em cima, pode ficar à vontade. Primeiro, agradecer, né, Felipe, pela iniciativa, né, desse evento. Logo para Todos sempre tem ótimas iniciativas. E agradecer também, né, eu recentemente defendi um TCC sobre o lobby do comércio aqui na Assembleia de Minas. Eu trabalho como analista de relações governamentais na CDL-BH, que é uma entidade que representa o comércio aqui em Belo Horizonte. E no TCC eu busquei compreender assim, como que os empresários do comércio se organizam para levar as demandas, né, para os tomadores de decisão, né, como que se dá esse lobby. E muito da grande parte das referências bibliográficas que eu utilizei foram obras de autoria, né, do professor Mancuso, da André Gozzetto, e do professor Manuel, que também me orientou nesse trabalho. E aí, mais um comentário aqui sobre o lobby nas redes sociais, assim, que a gente viu nessa pandemia, né, com as restrições, né, no Congresso, nas casas legislativas, a gente viu muito esse lobby nas redes sociais. Né? A gente viu live com a Anitta, né, sobre MP 948, falava sobre direitos autorais, MP da grilagem, sobre regularização fundiária. Felipe Neto conversando com o Rodrigo Maia sobre das fake news. Então, assim,
será que essa é uma nova forma de se fazer lobby que transcende esse tradicional bastidores? Né? E se for uma nova forma, os profissionais precisam estar preparados para incorporar essas novas linguagens e novas ferramentas assim, né? na defesa dos interesses. Acho que queria saber se vocês também enxergam essa tendência, essa é uma nova forma de fazer. É isso. Isso aí é o Renar, hein? Mas aqui hoje a estrela, o palestrante Não, é você, Wagner. O hobby digital é você, cara. Então, Marconi, eu acredito que você está absolutamente certo. A questão da Anitta, o MP da grilagem, o app dos breques, tem uma série de exemplos aí de campanhas no Twitter, no YouTube, no Instagram, desde campanhas até o one-on-one da Anitta com o deputado Cabreira, se não me engano, lá para falar sobre a questão dos direitos autorais. Então, este é um novo mundo que vai desde a reunião cara a cara via Instagram Live, né? Onde o deputado reverteu a decisão dele no dia seguinte à live. Durante a live, ele argumentou que não tinha como fazer nada. No dia seguinte, acho que a pressão foi tanta, até questões como você comentou, da MP da grilagem, com a participação não só de pressão no Brasil, mas pressão vindo de fora, né? Que o cidadão na Alemanha, na Inglaterra, pressionando. Quer dizer, não dá tempo aqui, acho que o objetivo não é esse, mas respondendo à sua pergunta, absolutamente sim, esse é o novo lobby e são necessárias outras qualificações do lobista para entender a dinâmica e a lógica desse lobby. Respondido, obrigado, professor. Muito bom. Gente, o tempo passa rápido, né? Quando a gente debate lobby. Eu, particularmente, era num sábado, né, professor Manuel? A gente estava conversando, o professor, poxa, não é no sábado, você trabalhando, a gente já está 2 horas aqui conversando, e eu digo, que privilégio, para mim é um prazer estar sempre dialogando sobre esse assunto. Eu acho que esse nosso evento aqui, ele pode ser uma porta, certamente, de entrada para o debate. Eu acho que todo mundo que está presente aqui, eu quero me colocar à disposição, e tenho certeza que os professores e todo mundo que está aqui também se colocam abertos, né, para discutir, para debater o lobby, a agenda de pesquisa, e isso é fundamental porque a gente vai trocando, né? Na pesquisa acadêmica a gente tem aquela frase que até é meio clichê, não sei se vocês conhecem, que a gente anda sobre o ombro de gigantes, né? Que são os que fizeram os trabalhos prévios de investigação. E aqui ter gigantes, né, participando aqui desse encontro é certamente muito gratificante. Eu quero passar para o professor Mancuso fazer as considerações finais, dizer que para os que estão aqui presentes, eu acho que no chat tem uma série de links, mas eu vou salvar esse chat e vou ver uma forma de mandar um e-mail pós-evento com as principais referências, com os principais trabalhos que foram mencionados aqui, e aí, em seguida, a gente vai trocando. Eu estou à disposição, tenho certeza que os professores também. Juliana aqui está convidando para conhecer o Dicas Mulheres em RIG, que é realmente uma comunidade muito vibrante sobre o debate na área de relações governamentais. E é isso, agradecer a todos. Professor Mancuso, foi uma honra, um prazer. Na sua figura eu cumprimento todos os demais, né? Aquela frase que a gente costuma falar. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade
de rever amigos de décadas, como Elcio, de amigos da academia, como o Manel, o Andréa, o Newton, o Renari, e alunos, e, enfim. É um prazer estar aqui com você, Felipe, parabenizar você pela organização desses eventos, o Vitor também, e, enfim, espero que desse fórum que você e o Vitor criaram, possa sair coisas boas, né? Eu acho que vai sair, né? Então, espero ter ajudado, e qualquer outra dúvida que as pessoas tenham, eu vou colocar aqui meu e-mail, as pessoas podem escrever, caso queiram. Então, muito obrigado e um abraço para todos. Felipe, obrigado aí. Ótima conversa. Parabéns. Obrigado. Parabéns aí, Felipe. Ótimo. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Vitor. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço, valeu. Valeu, Wagner. Fique com Deus. Boa noite. Até a próxima.